Olá, este é o programa Em Discussão Convida e temos o imenso prazer em receber o deputado Coronel Telhada, do PP, e o seu convidado, o deputado Coronel Nil Duarte, do PSD, da Assembleia Legislativa do Pará. Sejam todos bem-vindos ao estúdio da TV Alesp. Obrigado, Jorge. Aliás, as boas-vindas ao convidado que veio de tão longe. Exato, até é uma coincidência, hoje nós aproveitamos, né? O Coronel Nil já havia me ligado durante a semana que ele estaria em São Paulo e pediu para vir conhecer a gente, porque nós nos conhecíamos só através da rede social. E acabou coincidindo justamente o dia que ele veio aqui, nós podemos gravar esse programa. Sim. E também falar um pouco do Pará, um pouco de política nacional, um pouco das duas, fazer uma comparação entre as duas assembleias. Eu acho que é uma coisa que vai dar samba. Deputado, seja muito bem-vindo à Assembleia Legislativa de São Paulo e o estúdio da TV Alesp. O que falar deste tema candente que é a segurança pública, e vamos cotejar aqui no programa de hoje as diferenças que existem no Pará e em São Paulo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quero primeiro agradecer ao Coronel Telhada por esse recebimento através do seu trabalho que tem divulgado a nível nacional, e eu acompanho ele em redes sociais, apesar de ser um político do Estado do Pará, e também a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde também a gente tem visto o trabalho exemplar em defesa da legislação do Estado de São Paulo. E eu fico à disposição para essa conversa, esse bate-papo. Primeiro, um pouco do seu perfil, do seu trabalho. Parece que já é o quarto mandato na Casa de Leis? Não, o primeiro. É o primeiro mandato como deputado? É. Mas o senhor já está na vida pública há algum tempo? Eu tenho 27 anos de vida pública como policial militar. 27 anos? Pois é. Mas vamos falar um pouco também das pautas, dos temas, dos programas que o senhor tem implementado lá na Assembleia Legislativa do Pará e basicamente contando um pouco do Estado, né? O Coronel Nil lá no Pará, a gente é bem conhecido, eu sou bem conhecido em São Paulo, graças ao trabalho que eu executei ao longo de 33 anos de polícia militar, não só na rota, mas como no patrulhamento tático móvel, rádio patrulha. E o Coronel Nil tem praticamente o mesmo perfil nosso, ele é muito conhecido lá, porque quando o capitão ele implantou a Rotan e trabalhou sempre muito forte contra a criminalidade. E quando chegou praticamente já era coronel da Polícia Militar, foi convidado a sair na vida pública e acabou se lançando e foi o quarto mais votado do Estado. Pará. É isso? Foi o quarto mais votado do Estado. Eu tenho certeza, Jorge, que a campanha dele foi igual a nossa, uma campanha sem dinheiro, uma campanha sem apoio, mas o serviço público que a gente prestou fala quem é a gente não precisa fazer campanha, né, Nil? Com certeza, a nossa campanha é andar na comunidade, mostrar o trabalho e mostrar a vivência do dia a dia que nós temos, né? O policial militar, ele vive a mesela da sociedade, então ele aprende muito. E eu procuro sempre no meu mandato, aliás, que eu me espelho também muito em você, que eu tenho acompanhado desde vereador, né? E agora com a vida pública na rota, de ver o que a popularidade sofre, porque falta todo tipo de políticas públicas, quem vai resolver o problema é a Polícia Militar, a Polícia Civil, as forças de segurança. É quem está na linha de frente. Então ali, isso me trouxe uma barganha muito grande para me trazer para o legislador e legislar em projetos em prol da população do Estado do Pará, no caso do Telhado. Essa é uma realidade que às vezes as pessoas perguntam, poxa, para que você saiu deputado, né? Eu acho que quando a gente é policial, a gente trabalha para a população, a gente aprende a ver esse lado do sofrimento e da necessidade da população em vários aspectos. Com certeza. E como político hoje, no campo político, nós não somos políticos, nós estamos políticos. Estamos deputado estadual, mas nós somos policiais militares. A gente tem uma facilidade em estar com o povo e ouvir o povo. E a política no Brasil é uma coisa simples. As pessoas é que fazem difícil, né, Nil? Porque basta você ouvir o povo, que o povo quer. O povo quer segurança, o povo quer educação, o povo quer comida na mesa, o povo quer habitação, o povo quer transporte, o povo quer salubridade, quer higiene pública, o povo quer isso. E muitas vezes nossos políticos ficam insensíveis a isso, né? E depois apanham e não sabem por quê. Então eu acho que essa polícia, essa vida de polícia militar para nós, deu essa vivência para a gente, né? E eu acho que é o futuro do nosso país, do nosso estado, os legisladores virem de alguma experiência, não só na experiência militar, na área médica, professor, para poder chegar ao legislador, não se entrar direto no legislador sem experiência nenhuma. Políticas públicas com qualidade, deputado Coronel Nil. Políticas públicas com qualidade, com procedimento, ou seja, trazer essas experiências, ouvir a população e levar para a Casa de Leis? Com certeza, isso acho que é o primordial. E hoje a polícias militares, civis, agentes de segurança, eles trabalham ouvindo a sociedade. Chama-se a famosa polícia comunitária, né? Eu usei uma palavra, viu, meu amigo Coronel Telhada, lá em Belém, que eu fui bastante criticado, mas depois pegou. Chama-se políticas públicas de segurança sociais. Aí falaram, mas o que é isso que tu inventaste, Nil? Eu falei, hoje nada mais do que a segurança pública é uma
uma segurança social. Sem dúvida. Onde você entra, como você falou, na habitação, educação, saúde. É o que o policial faz o dia a dia. Então nós botamos essa palavra no instante, nós fomos criticar, depois virou moda, que é o que falta para nós. Por que hoje falta muito? É as políticas sociais. Não, aliás, a gente como policial, a gente acaba atendendo muito mais problemas sociais do que problemas policiais. Com certeza. De 100% de ocorrências que a Polícia Militar atende, creio que no Pará também, eu vou te dizer que praticamente uns 50% é problema social. São pessoas abandonadas, acidentes. Briga familiar. Briga familiar, são problemas sociais. Agora eu estava olhando aqui, a gente está falando nisso, né? Aqui está um material do Coronel Nil. Sim. E nós, como políticos, nós temos que explicar o que a gente faz, mostrar para o povo qual é o nosso trabalho. O Coronel Nil tem feito um trabalho aqui numa situação de mostrar o que o público faz. E eu estava olhando aqui, Jorge, a gente, é uma coisa que é a minha linha também. Nós somos policiais, o pessoal fala, pô, o cara é policial, só vai pensar em segurança, mas não é. A primeira indicação dele aqui de 2015, logo que nós assumimos, ele fez uma indicação aqui 07 para o governador, pedindo ao governador, autorizando o Poder Executivo a instituir o programa Medicamento em Casa. Quer dizer, isso é coisa que o médico devia estar vendo, né? Mas não, é o policial que está vendo. Telhado, esse projeto aí foi, graças a Deus, sancionado pelo governador. Foi um dos... Foi sancionado? Foi. Esse cara está com 30 projetos sancionados pelo governador, olha que beleza. É um recorde. Não, é que aqui em São Paulo também nós não tivemos, vamos falar a verdade aqui, um dos motivos de eu ter saído do PSDB, Nil, foi justamente isso. Nós não tivemos o apoio que nós deveríamos ter tido do nosso governador. Todos 94 deputados aqui tiveram muita dificuldade em aprovar projeto. As emendas parlamentares de 2015 e 2016 foi pago muito pouco dela. Agora em 2017, para esse ano 2018, as emendas são impositivas. Mesmo assim, ainda estamos capengando, entendeu? Então, na parte do governador, no último governador, não é o caso do atual, Márcio França, que ainda nós estamos observando, mas infelizmente o governador Geraldo Alckmin foi muito ruim para essa casa. Ele não apoiou o governo. Então, quando eu soube que o senhor aqui apoiou conseguiu aprovar 30 projetos, né, Jorge? 30 é um projetos. Recorde, poxa. Eu acho Dos 59 apresentados. Parabéns. Nós estamos em 64 Já projetos está na casa 64. e aumentou para 34 aprovados. Parabéns. E esse projeto Remédio em Casa, Telhado, eu acho que seria importante a gente fazer esse intercâmbio, que eu vou ter um intercâmbio de vários projetos, seu que eu já gostei também, vou querer saber. Foi fruto de quê? Eu acho que aconteceu com o Telhado. Muitas vezes eu, como comandante de uma viatura, ia atender uma ocorrência no bairro, às vezes deixava de atender uma ocorrência para quê? Para socorrer uma pessoa que não tinha condições nem de andar aí naquela farmácia, buscar um remédio que estão de graça. Nós temos 17 remédios que estão alocados de graça para pessoas que precisam. Ela não conseguia ir lá buscar o remédio de graça. Esse projeto faz com que a pessoa se cadastre no sistema e o governo do estado, depois de cadastrada, ela comprovar que ela não pode se locomover, ele caminha para a pessoa que é de remédio, não dá 25 centavos do caimento do remédio daquela pessoa de correio. Então, e olha a beneficiou muitas amplitude de famílias. uma medida como essa, E né, ajudou deputado? o quê? A aliviar a polícia em atendimento social. Que Tenho em mãos aqui também a prestação de contas do deputado Coronel Telhada. A gente vai falar sobre isso muito. hoje aqui. Boa pinta, fardado, você viu? Eu vou falar sobre isso também, mas eu queria, aproveitando a oportunidade, já que o tema é segurança pública, lembrar. Eu li de maneira desatenta a prestação de contas e aqui diz que se chega ao 4º ano do primeiro mandato, e eu falei erroneamente aqui, 4º mandato. Quem sabe Na você verdade, está profetizando, pois é. dizendo que ainda terá mais quatro Pelo menos mandatos. mais 3 mandatos pela Amém, frente, né? Obrigado. no mínimo. Amém. Mas para lembrar aqui que às vezes falta atenção e nós estamos lendo aqui calmamente, tranquilamente. Agora imagina um cidadão, um policial que está ali diante de uma situação, de um quadro de insegurança, de um quadro de violência, de um quadro de agressão e que precisa ter uma resposta pronta, Olha, rápida. Pegando o gancho do que você está falando. É isso que eu estou já Pegando me o gancho, provocando. Todo o Brasil acompanhou, o Bira deve ter no ponto aí, o Giba deve ter no ponto, todo acontecimento com a Cabo Sastre. Isso. No último Dia das Mães. Recentemente, isso aí, do Dia das Mães. ela Temos teve aqui em tem quadro, imagem? aliás, as imagens falam por si aí, como Giba, foi a situação. Já estamos isso é uma aqui. coisa interessante, elas estão na porta de uma escola, vai ter uma festinha Dia das Crianças. Dia das Mães. Dia das Mães. Vocês vão notar que chega uma mulher assustada. Ela vai passar, essa mulher, ela passa, olha para trás, ela foi tentativa de vítima de roubo. E ela fala, ó, aquele ladrão quis me roubar. De imediato já aparece o vagabundo, arma na mão, aterrorizando, dá uma olhada. Dedo no gatilho. Dedo no gatilho. Aí nesse momento a Cabo Sastre, que está a paisana do lado dele, sacou a pistola e efetuou 3 disparos contra o vagabundo. Todo mundo sai correndo, ela fica sozinha, quase foi atropelada pelo carro vermelho. Então vocês veem que nessa hora o policial militar está sozinho, é ele e o criminoso. E ainda, Jorge, o interessante é o seguinte, apareceu um monte de cara que se diz especialista em segurança pública,
Porque para mim o verdadeiro especialista, ela vai dominar o cara, abre os braços, abre as pernas, põe o pé em cima do vagabundo, porque tem que pôr mesmo, porque ele pode levantar e correr ali, ela sente toda a reação dele. Esse vagabundo foi socorrido, mas morreu. Morreu. Não vai fazer falta nenhuma. Não vai fazer falta nenhuma. Porque um vagabundo dessa índole que aponta arma para criança, para mulher, e foi levantada a vida pregressa dele, Nil, ele tinha roubos, ele tinha ocultação de cadáver, associação com crime organizado, é vagabundo. Também noticiou-se depois de alguns dias que ele havia colocado fogo num senhor idoso, não sei se você chegou a ver isso. Então é um vagabundo da pior espécie, entendeu? Que não vai fazer falta nenhuma. E algumas pessoas na mídia, de algumas ONGs, algumas pessoas de partidos de esquerda, vem lá querer defender o cara e dizer que a policial se precipitou. Fazendo insinuações, é absurdo. Dizendo que, no caso, poderia traumatizar as crianças, as mães. Como é que foi visto isso no Pará? Muito bem aceito. Eu fiz uma moção direto para o presidente da Assembleia, que vai vir via presidente da Assembleia para essa policial, parabenizando pela ação. Ela fechou todos os trâmites de uma segurança pública. Eu uso muito a palavra que eu acho que você deve ter aprendido, a palavra IDA, I-D-A. É identificar, decidir e agir. O policial tem que fazer essas 3 palavras em questão de segundo. Foi quando a mulher passou e disse para ela, assalto, ela identificou o fato. Na hora que o vagabundo chegou perto, ela decidiu como ela iria agir. E o terceiro item, que é o A, ela agiu corretamente. Ele vinha com o dedo no gatilho. E só agiu dentro de procedimentos, de treinamento, é uma pessoa preparada para isso. E muita gente pode falar, pô, mas ela deu os 3 tiros sim, método Giraldi, que é ensinado hoje em todo o Brasil, que começou aqui na PM de São Paulo, é um método aprovado mundialmente, é sempre 2 tiros. Quando você atira num bandido que está armado, ou está atirando, mas está armado, é para cessar a resistência. Aí tem um idiota que fala, idiota, débil mental. Por que não atirou na perna? Pô, mas o cara tá com a arma na mão, velho. Você vai atirar na perna do cara? A ação da pessoa. Então são pessoas que não entendem nada de segurança, que vêm se meter no assunto e acabam falando besteira. Ela foi reconhecida como mãe e como policial pelo governador do estado. Exatamente. Inclusive no plenário, eu acabei até elogiando o senhor governador, fez uma moção que a Associação dos Policiais Militares fizeram ao governador, dizendo justamente isso. No dia seguinte à ocorrência, no último dia das mães, o governador foi ao quartel e fez um elogio à policial, deu flores para ela. Muito boa atitude. Mostrar que ele está do lado da policial e da polícia militar. Da segurança pública do E aí o que aconteceu? Um monte de gente começou a criticar o governador. Uma avalanche de críticas. Já se dizendo viu, que estava explorando politicamente. Explorando politicamente. Ao contrário, se o último governador tivesse feito isso, ele estaria muito melhor cotado hoje, se tivesse valorizado a segurança. Porque ele não está valorizando a polícia militar. Ele está valorizando o cidadão brasileiro, porque quando ele vai lá e apoia alguém da força de segurança, ele não apoia o cidadão da força, ele apoia a instituição. Apoiando a instituição, você está apoiando todo o Estado. Infelizmente, o último governador não soube fazer isso. O Márcio França fez muito bem feito e está sendo criticado dizendo que ele está incentivando a letalidade policial. Eu queria lembrar a todos aqui, o Nildo tenho certeza que tem essa postura, a letalidade policial não é culpa do policial. A letalidade policial é culpa do criminoso. É o criminoso que faz a opção de sair armado de casa. É o criminoso que faz a opção que vocês viram na televisão, o cara chegar armado e apontando arma para todo mundo, para mulher e criança. É a opção dele. O vagabundo é a opção do vagabundo atirar no policial. Então, quando ele toma um tiro, o único culpado do policial tomar tiro é o próprio, ou melhor, do vagabundo tomar tiro, é o próprio vagabundo. Quando ele é baleado pela polícia, ele é o culpado, não é o policial. O policial defendeu a si ou outra pessoa. Isso que tem que ficar bem claro. Então a população, eu quero aqui publicamente agradecer mais uma vez ao governador Márcio França pela atitude dele, parabenizar não só ele, mas aos comandantes, ao secretário de Segurança Pública que esteve presente e pedir que apoie mais ainda, porque o bandido hoje, Nil, tenho certeza que no Pará está igual, é crime organizado. No Rio de Janeiro foram mais de 50 policiais mortos esse ano. Entendeu? Morre um policial por dia lá. Aqui em São Paulo, nos outros estados também, nós vira e mexe, quase toda semana temos a tristeza da morte de um policial militar, de um policial civil, de um guarda civil metropolitano. Então nós precisamos mudar essa triste realidade, né, Jorge? E lá no Pará? A mesma realidade também. Os policiais vêm sendo massacrados pela criminalidade, só que a população já criou um pensamento diferenciado, já está em apoio à segurança pública, não aceita mais que um policial morra normalmente como se fosse qualquer coisa. Sabe que o policial representa o Estado Democrático de Direito de uma sociedade. Quando você mata um policial, você está atingindo toda uma sociedade. O endurecimento de penas, por exemplo, para quem comete um crime, para quem, digamos, mata ou fere um policial. Uma mudança no Código de Processo Penal, né? Parar com essas saidinhas.
O cara é condenado a 80 anos, dali 10, 11 anos, que nem foi o caso da Richthofen, tá saindo no dia matou pai e mãe no dia dos pais, no dia das mães, ela vai visitar quem? É cômico, é irônico, se não fosse desastroso isso. Então nós precisamos mudar assim a nossa legislação, precisamos valorizar nossas polícias, não só as polícias, todas as forças de segurança, no nível municipal, estadual e federal. E questão da autoestima da policial, no caso, que teve o reconhecimento, inclusive, do governador. Fale um pouco, para a tropa, o que significa isso? Não, a autoestima não é da policial. Sim. Quando um policial militar... Entenda uma coisa, nós, policiais militares, ele pertence à Polícia Militar do Pará e eu pertenço à Polícia Militar de São Paulo. Quando a Polícia Militar do Pará tem uma ação que ela é elogiada, eu me sinto elogiado. Sim. Tenho certeza que eles lá também. Quando um policial militar de São Paulo é elogiado, o pessoal do Pará fala, poxa, ele é policial militar. Apesar de pertencermos a estados diferentes, nós pertencemos a organizações que são irmãs de armas. Sim. Então, essa autoestima, no caso do elogio a Cabo Sastre, não foi só a ela, foi a toda a Polícia Militar de São Paulo, a toda a Polícia Militar do Brasil. Então é super válido. Agora, tem o problema também, ela passou a ser ameaçada, porque ela mora onde? Ela mora num bairro de periferia, ela é uma cidadã como qualquer outra, ela mora num bairro onde tem bandido, onde tem gente boa, passa a receber ameaças. Outra coisa que eu falei, não sei como é que está no seu estado, Nil, quem vai pagar o advogado dela? Ela tem que... Lógico, ela matou um cara, a arma dela é apreendida, é feito um boletim de ocorrência, ela vai ser ouvida em inquérito, as partes vão ser analisadas, as provas, esse inquérito policial vai virar uma ação penal, o promotor pode ou não denunciá-la, se denunciar vira uma ação penal, ela tem que comparecer perante um juiz, quem vai pagar esse advogado? É afastada do serviço também? Ela chega a ser afastada do serviço? Esse é um assunto delicado. Eu estou muito revoltado com o que está acontecendo na Polícia Militar aqui em São Paulo. Só na rota, nós estamos com 90 policiais afastados. Por um simples motivo. Por terem participado de ocorrência de confronto contra criminosos. Por terem matado o bandido. Não foi feita nenhuma ilegalidade. A ocorrência não está perfeita, não há nenhum problema. Não há nenhum problema de transgressão disciplinar. Mas o governo achou por bem afastar esses homens para... diminuir a letalidade. O que eu falei, a letalidade é a ação do bandido. Então ele acaba punindo esses homens. Na rota, 90 policiais, Jorge, corresponde praticamente a menos 20 viaturas por dia. Homens treinados, capazes de combater o crime. Hipercapazes. Estão fora... Eu vejo isso como improbidade administrativa. Com certeza. Eu vejo como a pessoa que está lá para trabalhar não está trabalhando, não está lucrando o que ela recebe. Na atual situação de segurança, você tirar 90 homens, no Pará eles seguem uma norma que eu não entendo também, que chama-se do CONCEB, Conselho de Segurança do Estado do Pará, uma norma que é da ONU, que para mim a ONU não representa nada para mim, porque a ONU está lá no país, vai cuidar da outra realidade. Então, que o policial, após uma letalidade, independente de morte ou não, ele tem que ser afastado do serviço, passar por uma psicóloga e depois de muito tempo, aparece 30 dias, retorna para o serviço. Imagine quantos confrontos nós temos ao dia. Mas nós também, que isso começou aqui em São Paulo. Mas hoje, mesmo que ele seja liberado da parte de psicologia, ele é afastado. Meu filho, tenente do COI, teve uma resistência em fevereiro lá no Guarujá, os vagabundos tudo de fuzil. Eles trocaram tiro com os bandidos de fuzil, mataram um e prenderam o outro. O meu filho está afastado também. Na época do meu filho, uma semana atrás eu tive num evento na Câmara Municipal de São Paulo e num bate-papo com policiais, em 3 batalhões somente, na rota, no 18... na rota, no primeiro BAEP e no 26 batalhão, só naqueles 3 batalhões, eu constatei 135 homens afastados. É quase uma companhia. Quase uma companhia. É absurdo isso. De acima de 10%. Eu vou ter uma reunião com o secretário de Segurança Pública e vou cobrar isso. E se não cobrar, vou no governador. E se não acertar isso aí, eu vou começar diariamente a falar nesse assunto, porque a população tem que saber disso. Os policiais estão sendo retirados da rua porque matam bandidos, trabalham, se defendem e defendem a população. Ou seja, o que eles querem é que o polícia morra. Ou que não façam nada. Se ele não esboçasse uma reação, aliás, só por uma extensão e pela exemplaridade de um caso como esse da Cabo Sastre. Se ela tivesse omitido que fosse policial, guardado a arma, saísse correndo e eventualmente o bandido disparasse, matasse uma criança, uma mãe, porque ele estava com a arma em punho engatilhada. Ela cometeria, no caso, uma transgressão disciplinar. Até um crime, porque ela tem obrigação. Para prevaricação. Pega um doido desse aí de esquerda aí, enquadra a prevaricação. Por que ela não atirou? E o bandido atirou antes. E você sabe, Telhado, que a reação de um bandido num assalto, para ele apertar o gatilho, é 3,7 segundos.
Será que se desse voz de prisão ali em 3,7 segundos ela Não, conseguiria atirar de tem, novo? não tem talvez? voz de prisão. Não. Pois é. Porque só notar nas imagens, ele tá com a arma apontada. Se ela fala, para que é polícia, ele só tinha que fazer isso. E ele poderia até tomar o tiro primeiro, mas ele ia acertar. Com o dedo no gatilho. Dedo no gatilho. Dedo no Então, gatilho. a pessoa que critica um ato desse, primeiro, acho que nunca viu um tiro na vida. Acho que nunca teve um confronto, não sabe o que é isso. Segundo, não valoriza a vida não só da policial, como não valoriza a vida das outras mulheres. Novamente, ó, ela tá num canto, ela nem aparece no vídeo, ó, quer ver? Ela é a loira que vai aparecer no canto direito do vídeo, ó. Ali, apareceu. Olha lá ali, ó. Você viu que ela aparece do nada. Agora, se ele tivesse identificado a Cabo Sastre como policial no meio das pessoas, Ela seria alvejada ele teria com certeza alvejado ela primeiro. De primeiro. Não há Mais dúvida uma para nisso. estatística. Mais uma para estatística. E outra coisa que é bom falar, né, Nil? Nós estamos aqui discutindo essa ocorrência e elogiando a Cabo Sastre somente por um motivo, porque foi filmado. Se não tivesse sido filmado e saísse mulher, policial mata jovem em tentativa de roubo, era mais todo mundo metendo pau. Que absurdo, é matar um rapaz, por que isso? Então, como foi filmado e todo mundo viu a covardia do criminoso, todo mundo viu a violência do criminoso, todo mundo está do lado do Cabo Sastre. Então aqui que fique mais uma lição também, apoiem a polícia, acreditem, quando a gente fala que o bandido troca tiro, é verdade. A gente vê uma parte da mídia, não toda a mídia, mas uma parte da mídia, Nil, fala o suspeito. Nessa ocorrência, se vocês levantarem os jornais, está escrito o suspeito. Suspeito de quê? O suspeito, o rapaz... Suspeito de ser gente boa. A única coisa que é suspeito de assalto, que é bandido. E o policial assassinou. Então Essa que é a palavra sim. que usa, o policial assassinou. A segurança pública no Brasil, você vê lá no Pará, que nós estamos em dois polos, aqui em São Paulo, Pará são os dois polos, são praticamente os mesmos problemas. Mesmo problema. Não só de segurança pública, como da falta de valorização das forças de segurança. Mas a quem interessa essa desvalorização? Isso não é um ranço Aos maus. que veio... Bom, aí Aqueles isso que já, vivem isso da já está dando o desordem. caminho das pedras. Aquele Por quê? que vive da desordem. Enquanto nós tivermos desordem no país, me desmite se eu estiver errado, por favor. Enquanto nós tivermos desordem no país, criminalidade no país, e o povo estiver pensando em sobreviver, os caras estão roubando, os caras estão prevaricando, os caras estão se corrompendo, e ninguém está preocupado com isso, porque você está preocupado em viver. A hora que nós tivermos um país em calma, com todas as pessoas com saúde, educação, segurança, o povo vai começar a ver o que muitos políticos estão fazendo, que é roubar o povo. E desgovernos que nós temos ao longo de vários anos. Então não interessa para Mas quem isso não comanda vem, também. deputado Coronel Telhada, também de uma cultura que veio com a redemocratização, a época da saída dos militares. Ele quer me Ou cutucar. seja, Precisamos Ele está me trabalhar cutucando, eu quero fazer aqui, ele está me trabalhar cutucando. culturalmente. ou seja, como é que a gente inverte, como é que a gente muda essa equação? Eu estou provocando, inclusive, dois políticos, dois coronéis aqui. Eu tenho um ponto por de vista, conta mas disso. gostaria que o Nil falasse Olha, primeiro. nós temos no país duas corrupção muito fortes. Chama-se a corrupção endêmica e a cêntrica. A endêmica é o que é? É aquela vinda dos políticos, dos governadores, dos agentes de segurança que corrompem e pegam dinheiro para si pobre. A corrupção cêntrica é aquela que vem do povo. Aquele que fica na fila Do e dia dá a dia um dinheiro para passar na frente. E não vê Aquele isso como corrupção. Que pega um guarda, dá uma ponta para não ser multado. Então essa corrupção está lastrada na sociedade. Aí pergunto para você, Coronel Nil, o que eu preciso fazer para... Qual dos donos nós precisamos combater? Os dois. Não adianta combater só uma, Sim. que vai ficar outra. Nós temos que trabalhar, como nós trabalhamos a doença de mama, nós trabalhamos o câncer, temos que trabalhar com mídia social, todos os grupos reunidos, trabalhar essa corrupção. Porque o policial, ele vem da onde? Da sociedade. Sim. Qual é o policial que sai de casa com a intenção de matar a pegada? Nenhum. E amanhã o seu filho, o filho do fulano, vai ser um policial. Pelo menos em Belém, o último concurso público, para 2.000 vagas, nós tivemos 118 mil inscritos. 118 mil inscritos para inscritos. 2.000 vagas. É o concurso público mais que teve na história do Pará. Todo mundo quer ser hoje um policial, apesar de que está morrendo hoje no Pará, nós temos mais de 27 policiais mortos. Uma polícia de 21 homens. É muito. 21 mil. É muito. 21 mil homens. Percentualmente é muito grande. Então nós temos que combater isso. Então eu vejo de perto essa corrupção que atrapalha não só a política, como atrapalha as forças policiais. Voltando àquela pergunta que não quer calar, eu essa tenho um questão do posicionamento. militar, do militarismo, que eu... As pessoas falam que eu sou favorável ao regime militar. É uma coisa de se conversar. Primeiro que eu nasci em 1961. Quando houve a Revolução, o golpe, chame como quiser, em 31 de março de 64, eu tinha 2 anos e alguns meses. Então eu queria falar aos menos inteligentes aí que eu não participei disso. Eu não tinha, a menos que eu me revoltasse dentro do berço. Eu não participei disso. Ingressei na polícia em 1979, já no fim do regime militar, saí aspirante em 1983, no final do governo João Batista Figueiredo. Então não participei do regime militar. Mas
O Jorge deve ter minha idade. Você tem quantos anos, Jorge? Tenho 53. Aí, fala, perguntar a idade. Se fosse mulher, falar, não sei, coronel. Eu tenho 56. Então você é 3 anos mais jovem que eu, mas nós vivemos a infância nossa. Você é mais jovem, Nil, mas nós vivemos a infância nossa no regime militar. Eu lembro que com toda a dificuldade que nós tínhamos no Brasil, eu tinha escola pública, eu tinha saúde. A família pobrezinha, nós tínhamos alimentação, molecada andava descalça na rua, nós tínhamos transporte. Educação. Eu me entrei na Academia Militar do Barro Branco com o que eu aprendi na escola pública, não precisei fazer cursinho, portanto, a escola pública era boa. Eu não lembro, sinceramente, de nenhum amigo, parente, membro da igreja ter sumido por causa dos militares, ter sido morto, ter sido ninguém. É interessante isso. Eu entendo e estudei e acompanho que quem sofreu isso na ditadura é porque era terrorista, é porque era criminoso. A mesma coisa hoje, se eu e o Nil nos revoltarmos contra o país, sairmos jogando bomba, sairmos assaltando banco, o que o Estado vai fazer conosco? Vai nos prender. Com certeza. Vai nos matar se a gente tiver armado com fuzil, vai matar. É o que aconteceu na época. Então essas pessoas virem dizer para mim que eram guerreiros pela liberdade é uma grande mentira. Eles queriam implantar um regime socialista, um regime comunista no Brasil. A grande realidade é essa. Essas pessoas que se dizem torturadas e tal, que eu não sei como que foram todas mandadas embora do Brasil. Foram para Londres, para Paris. Olha aqui, eu estava na freguesia do Ó. Eu estava na freguesia do Ó, andando descalço. Não. Os caras estavam em Londres, no Chile, em Paris, entendeu? Ficaram lá, voltaram. Quando eles voltam com anistia, o que essa pessoa fala? Meu, nós somos os revoltados, o país está uma porcaria, vamos acabar com tudo e vamos mudar esse país. Eles conseguiram ao longo desses 30 e poucos anos. Eles acabaram com o país, acabaram com o país. É só ver o que nós estamos discutindo hoje. Segurança pública, falha. Educação totalmente infiltrada por organismos de esquerda que só ensinam desvalorizar a família, desvalorizar Deus, ou seja, quem for que a pessoa crê, desvalorizar o civismo em toda a nossa nação, e não o nosso território, a nossa nação, o nosso povo. Está totalmente desacreditado, está totalmente sem rumo, ninguém sabe para onde vai. Saúde ruim, educação ruim, segurança ruim, tudo ruim. Agora, você nota que no país há uma onda de conservadorismo, muitos chamam de militarismo, ao contrário, eu não vejo como onda conservadora, como fala. Eu não vejo como conservadorismo. Quem quer preservar a família é conservador? Não. Quem quer preservar a ordem e o progresso é conservador? Não, eu acho que é uma pessoa sensata. Mas não, nós somos chamados de conservadores. Alguns, não sei se você já foi chamado assim. Aqui, nego vive me chamando de fascista. De vez em quando. O coronel Telhado é fascista. O idiota não sabe nem o que é fascismo. Não sabe nem a palavra fascista. Nunca estudou isso aí. Mas, foi no Aurélio lá. Então, é incrível a gente ser taxado com esses rótulos. Eu já fui chamado de fundamentalista, racista, xenófobo, fascista. Tudo que você pode pensar eu já fui chamado. Agora, é incrível a gente ser taxado com esse rótulo porque a gente quer a vida do cidadão. A gente quer o bem de todas as pessoas, indistintamente de religião, sexo, time de futebol. A gente quer o bem de todo mundo e a gente é taxado como fascista. Mas a população, está aqui, um coronel eleito em 4º lugar no estado dele, eu aqui em São Paulo eleito em 2º lugar, fizemos campanha sem dinheiro, com esses votos nossos. São votos conquistados. E são votos frutos do quê? De opinião pública conquistada. Mas conquistados onde? No nosso trabalho. No nosso trabalho, na força de convivência do dia a dia. Entendeu? Então, e como nós, existem inúmeros outros policiais militares. E esse ano, não só os policiais militares, mas vários militares também estão se lançando em candidaturas. Vamos falar de segurança pública, mas no próximo bloco do Em Discussão com Vida, que volta em instantes. Alô você, esse deputado que vos fala, Celso Nascimento, juntamente com o deputado Padre Afonso Lobato, estaremos aqui fazendo uma homenagem a toda a família. Dia 25, sexta-feira, a partir das 20 horas, Dia Internacional da Família. Você é o nosso convidado. Teremos músicas, teremos palestras e você, nosso convidado especial, venha homenagear a sua família. Dia 25, a partir das 8 horas da noite, aqui na Assembleia Legislativa.
que nós sabemos que a vacina fracionada protege quase tão bem quanto com a vacina total. Ela tem uma proteção ainda grande, nós já sabemos que ela protege pelo menos 8 anos e pode ser que ela proteja até pela vida toda como a vacina integral. Só o tempo vai dizer isso. Estamos de volta no Em Discussão Convida e hoje recebemos o deputado Coronel Telhada, do PP, e o seu convidado, o Coronel Nil, que é da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, falando de segurança pública. E no primeiro bloco falávamos aqui dessa mudança cultural e do praticamente um desmonte, não é, deputado Coronel Telhada? Vamos um trocadilho aqui. Em discussão com vida, e muita vida, né? Muita vida, com muita vida. Pois é, mas vamos falar da questão da segurança pública, principalmente porque se exige muito da polícia militar, das polícias de maneira geral. O senhor até estava falando sobre a questão do social. Quantos chamados? Eu tenho aqui números, posso falar até para o nosso telespectador e para o nosso convidado aqui, o deputado Coronel Nil. 83 mil policiais em de 2017. Isso, números de 2017. 645 municípios no estado de São Paulo. 193 mil ocorrências de salvamento. 450 mil crianças atendidas pelo PROERD. Depois o deputado pode explicar para o senhor melhor, viu, deputado? Vocês têm PROERD? Temos PROERD. Tem também lá. 11 mil operações de direção segura, né? Bafômetro. 111 mil pessoas presas em flagrante. 163 toneladas de drogas apreendidas, 32 mil procurados, capturados. 34 milhões, eu falei milhões, população de São Paulo, 45 milhões, são 34 milhões de intervenções policiais, 30 milhões de chamadas no 190. 1 milhão e 800 mil ocorrências registradas, 2 milhões de atendimentos sociais, 81 mil veículos recuperados, 9.660 armas apreendidas. Olha aqui a guerra instalada. 17 mil adolescentes apreendidos. Deputado, o senhor pode cotejar esses números e depois comparar com o estado do Pará. O que acontece, esses números são números que não deixa qualquer dúvida do trabalho da Polícia Militar. Eu acho que não há dúvida, mesmo para quem não gosta da Polícia Militar, que ela é necessária. O cidadão estando em qualquer um dos 645 municípios do nosso estado, se ele tiver qualquer emergência, o único órgão, o único telefone que ele vai poder ligar nas 24, 3, 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, o único número que ele vai poder ligar é o 190. Pode demorar para chegar, talvez pela distância, talvez não tenha viatura disponível, estejam atendendo outra ocorrência, mas você vai ser atendido, Não é saúde, não é qualquer secretaria, qualquer ministério que vai vir te atender. É um soldado, um cabo, um sargento, um tenente. 24 horas, né, deputado? Militar, 24 horas por dia, 365 dias por ano, nos 645 municípios. Os números são bem claros. No estado de São Paulo, Nil, nós temos aproximadamente 230 mil indivíduos presos, encarcerados. Um ano foi 111 ocorrências presos em flagrante, porque aqui nós temos a famigerada audiência de custódia. Que o polícia vai, prende, o delegado autua, o juiz, por força de lei, mas é um absurdo, ele no dia seguinte põe um vagabundo na rua. Então, falar que a polícia não trabalha é uma grande mentira. Não gostar da polícia é o problema do cara. Tem gente que não gosta mesmo. E não gosta por quê? Porque a polícia militar incomoda, a polícia militar põe na cadeia, a polícia militar não aceita a corrupção. Tem maus indivíduos? Tem. Como todo lugar tem. A polícia militar não é feita de anjos. Uma corporação desse tamanho. Não, e não é feita de anjos, é feita de homens e mulheres que vêm da sociedade. É uma corporação, é um instituto onde mais se pune e mais põe na rua são essas polícias militares. As corredorias fortes. Você tem vários órgãos que vão contra a instituição policial militar. E é gozado, às vezes esse número é usado contra a gente. Mas na Polícia Militar, o ano passado, foram expulsos 500 policiais. E nas outras organizações, não. Porque nós punimos. Porque nós exigimos o correto. Eu estava vendo na semana passada, foram presos 3 policiais que sequestraram um traficante querendo extorquí-lo. Tem que ir para a rua. Em caso de guerra, o que vai acontecer? Era fuzilamento. Porque um cara desse é traidor. Sim. Cara que se associa ao criminoso, cara que vende arma para ladrão. Eu vejo como mais bandido que o bandido. É um bandido dentro do Estado. Não, eu vejo como mais bandido que o bandido. Porque ele está usando a arma do Estado, o distintivo, a viatura. Ele fez um juramento de defender a sociedade e o safado não está cumprindo. Entendeu? Por isso que no tempo de guerra é fuzilado. Agora, para atender 30 milhões de ocorrências, como é que é o 190 espalhado, o Copom espalhado por todo o Estado? Antigamente, nós tínhamos 190 em todos os municípios, ou seja, você tinha um posto policial, um grupo de policial, e o 190 caía ali. Hoje ele é mais centralizado.
Isso está trazendo muito problema. Então você tem uma região, por exemplo, a região lá de São José do Rio Preto. Se você tem um município pequeno, esse município não atende mais o 190. Você vai ligar 190, cai lá em Rio Preto, aí o Rio Preto, pelo rádio, entra em contato com a viatura no município. Isso está trazendo alguns problemas, mas mesmo assim, os números não mentem. O atendimento é enorme, todos os policiais militares. Isso sem falar nas milhares de ocorrências são atendidas naturalmente. Olha, sem que os ser... policiais trombam no caminho, né? Como a memória do celular é que fica com os números, talvez a pessoa sequer saiba o número da casa dele, da mãe dele, mas 190 ele não esquece. Lá no Pará também é assim? Também é a mesma coisa, não fugimos hoje. E eu lembro do ditado de academia, isso, que diz que polícia longe faz falta, perto incomoda, mas todo mundo quer ter um policial perto, né? Mas porque o policial que resolve, é o membro da sociedade, ele é o padre, ele é o médico, ele é o social. Você vai bater em tudo quanto é lugar, fechado, mas se bater no quartel, ele abre e vai te ajudar. Agora, deputado Coronel Nil, aqui em São Paulo é uma megalópole, né? São 20 milhões de habitantes nos 39 municípios, só na Grande São Paulo. Se a gente pegar aqui a macrometrópole, né? Juntar Campinas, Baixada Santista, Sorocaba, São José dos Campos, que são grandes polos em torno da capital, aqui em torno da capital, praticamente metade do estado está aqui nessa região. E lá no estado do Pará, que é um estado gigantesco, cidades distantes, muito distantes de Belém, que é a capital. Como fica? Nossa dificuldade... O patrulhamento ali deve ser uma coisa. Nós temos locais, quartéis que patrulham com animais, cavalos, outros com touro, outros com búfalo, né? Nós temos no Marajó o policiamento do búfalo. O policial fica em cima do búfalo, patrulha, porque o búfalo anda naquele lamaçal que ele afunda não sei quantos metros. E é muito resistente também. Resistente para aquela área. Então nós temos uma imensidão de barcos, nós temos uma companhia fluvial, um batalhão fluvial muito grande, porque toda aquela área nós somos banhados por mares e rios que cercam o nosso estado do Pará. As distâncias também são longas e nós temos uma polícia de 21 mil homens divididas em vários municípios. E às vezes é difícil, mas nós fazemos concursos públicos descentralizados. Nossos concursos são para a cidade lá de município bem longe, Palestinas. Posso fazer uma pergunta? Aqui nós temos os cães, os cavalos, eles pertencem à Polícia Militar. E os búfalos? Também são carga da polícia? São carga da polícia. Então, carga da polícia. Isso eu não sabia, viu? Tá vendo? É bom. Tá vendo? Vender aprendendo. Carga da O senhor polícia. precisa conhecer o Pará também. Aliás, eu tenho maior vontade de conhecer o Pará, que é um estado que a gente tem ótimas referências e até hoje eu não conheci. Já fica o convite. Agora que eu já tenho um amigo, já tenho onde até ficar hospedado. Já fica o convite. Os 25 dias na casa dos outros que não vai atrapalhar ninguém. Depois da eleição, vem o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do país. E que recebe muita gente, milhares. Deve ser uma operação pesada. 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas. É uma ação e é um dia que você vê a criminalidade praticamente zero, porque é um dia festivo e a bandidagem, graças a Deus, né, respeita o dia religioso. E como é colocar tanta gente ao longo de... São cordas? São cordas. São cordas que passam, são cordões que passam pelas ruas. A Guarda Santa que colabora também e a gente tem uma união muito grande com as guardas municipais, Polícia Civil lá em Belém é bastante interagido. Né? Então, há um contingente muito grande e um planejamento muito forte em cima desse dia. Agora, como é receber também tantos turistas? A gente sabe ali que a Baía do Guamá e Belém, todos os navios grandes transatlânticos que vão pelo Rio Amazonas ali. Como é que é o patrulhamento e como é receber turistas? A gente sabe que... Nós temos um batalhão chamado Batalhão Turístico, que é preparado com policiais que falam inglês, espanhol, policiais treinados para receber essas pessoas que trabalham no Vero Peso, que é o nosso ponto turístico, no Estação da Doga, nós temos muitos prédios antigos, né? E nos barcos que chegam. Então, esses policiais trabalham direcionado para isso, não fazem outro além do que trabalhar o público externo, porque o turismo ele traz renda, traz progresso para o Estado e emprego também para o nosso Estado. Então, nós exploramos muito o turismo disso aí. Eu até vi um projeto seu que cria os batalhões, né? Cria o seu quê turístico, né? Eu queria ler, eu queria me aprofundar nesse projeto que eu achava importante levar para o Pará. Então, e hoje a segurança pública avisa o Estado do Pará isso. Então, nós temos a dificuldade de distância, não temos de população igual vocês têm. Sim. Uma cidade de São Paulo com quantos mil habitantes? 20... Aqui em São Paulo já tem 12 milhões, né? Quase 13 milhões. O nosso Belém tem quase 2 milhões, então a diferença é grande. O estado todo são 8 milhões e 200 mil habitantes. Então a gente, nossa preocupação não é quantidade, e sim distância de deslocamento de efetivo. E a questão do conflito lá, a gente vê também, pelo noticiário, pela mídia principalmente, lugares que cresceram muito rapidamente. Eu cito aqui, por exemplo, a Ananindeua. Ananindeua, onde eu moro. O senhor não mora em Ananindeua? Fale um pouco dessas cidades que cresceram muito aí. Ela fica bem próxima. Belém é uma cidade que tem polos industriais muito grandes e cresceu muito, ficou polo. Então hoje nós criamos, inclusive eu estou criando e com emenda parlamentar eu estou construindo um 3º batalhão na cidade de Ananindeua.
porque graças a Deus o governo do Estado tem apoiado com as emendas parlamentares nossas e nós temos ajudado muito a corporação, porque eu penso igual com o telhado, você ajudando, fortalecendo a instituição Polícia Militar e Civil, você fortalece a sociedade com trabalho. Um policial bem preparado, um policial bem pago, protege um policial com uma moradia que hoje deve ser o problema aqui em São Paulo também, que em Belém nós estamos passando muito, o mote policial é a moradia do policial. O policial, antigamente, morar no subúrbio era tranquilo para o policial, hoje não é mais, porque o bandido está ali no meio. Aqui nós passamos o mesmo problema, a mesma dificuldade, só que nós não temos o apoio que você tem no governo, e nós forçamos o governador hoje, o governador apoiou, compramos um conjunto essencial e lançamos o primeiro projeto, um projeto de lei aprovado na Câmara que dá moradia ao policial. Ele vai ter direito a morar no condomínio fechado, só dele. Ele assina um termo que vai ficar 15 anos ali sem vender a casa, naquele local que vai ter escola, creche. E nós estamos fazendo. O primeiro conjunto a ser lançado agora, o Polo. Se der certo, nós vamos fazer em todos os municípios de longe, Polo de policiais militares. O policial vai entrar com uma parcela muito baixa, R$200 no contra-cheque. E o Estado entra com um projeto de lei aprovado por nós lá, de 10 mil de entrada na casa. E uma casa boa em altura para o policial. E nós vamos centralizar aquele grupo de policiais. É um primeiro passo para ajudar essa morte de policiais. Sabemos que tem vários fatores contribuindo com isso, mas é o primeiro passo importante para a gente contribuir. Eu falei de Ananindeua. O senhor foi candidato a prefeito na sua cidade? Foi. Eu digo isso porque algumas cidades cresceram muito e elas dependem de infraestrutura, porque não há como dar tanta habitação, saneamento básico, né? A questão do saneamento básico também é um problema. Nós temos uma cidade em Belém, no estado do Pará, Portel, que fica à distância, que ela tem 92% da cidade não tem saneamento básico. Está brincando? 92%. 8% da cidade tem saneamento básico. E quer dizer que 8% consegue fazer sua necessidade e ter um sistema de... Quem que é o senador do Pará? Nós temos o Flecha Ribeiro, nós temos o do PT e temos mais um, são 3 senadores. 3 senadores para um estado com 8 milhões de pessoas, era para trabalhar mais, né? Era para apertar, né, velho? É porque nós temos a distância também, atrapalha muito, né? Lá também no Pará se tem a questão dos garimpos, né? Garimpos, que atraem gente do mundo todo, não é nem só do Brasil, né? A gente tem a Venezuela. O país todo está lá no Pará. Está lá no Pará, nós somos ricos em tudo e somos pobres na população. Então nós estamos investindo. Hoje, graças a Deus, o governo conseguiu fazer a taxa mineral, que o Estado recebe uma taxa por extração mineral, e outras taxas. Nós estamos tendo a taxa da água agora, porque estão extraindo água também. E o Estado tem que ficar com uma parte. Ele estava me falando que ele está presidindo a CPI daquela empresa holandesa que danificou danos ambientais, que danificou o município de Barcarena, onde é um polo de indústria. E hoje eu sou presidente de uma CPI, como nós somos militares, escolheram a gente como ser presidente, estamos andando bastante. E o dano foi muito grande. Hoje atinge um município Barcarena todo. Tem que lembrar que é um porto, polo industrial. É um polo industrial e tem um porto lá em Barcarena também. Tem um porto também. onde tem a fábrica da Albras, da Hidro, tem outras fábricas da Imeris, são mais de 20 fábricas que extraem ali o ferro, o alumínio, o cobre. Mas você tem uma empresa lá, que não posso citar o nome, que não cabe, mas ela tem um faturamento de 6 bilhões ao ano. E não consegue fazer um projeto social de atendimento de segurança, de médico. É absurdo isso, né? E o crime organizado lá? O crime organizado tem entrado muito. Nós temos aqui lá, não sei se aqui em São Paulo tem, o famoso assalto de cangaço, aquele que os bandidos vão no município do interior, cercam a cidade, tomam o quartel, a delegacia e levam os bancos, né? Assalto de banco. Nós temos nós não chegamos a isso. Nós temos as quadrilhas que agem em pequenas cidades, chegam 10, 15, cercam o local, tomam de roubo o banco, explodem, né? Explodem. É isso, nós chamamos de assalto de cangaço. Não chegam a tomar os quartéis, tal. Às vezes até enquadram os policiais, mas lá a situação é até mais grave nesse aspecto. Começamos com o Conselho de Inteligência, fizemos emendas parlamentares também nossas para fortalecer a inteligência, porque o segredo da segurança pública hoje é a inteligência também. Não é só polícia na rua, Exato, não é só. Nós estamos botando agora em junho 2.200 homens a mais, concurso público que o governador autorizou, mas não é só isso, polícia na rua. Nós temos que ter inteligência. A inteligência policial militar é que vai chegar, que a gente contribuir com essa repressão ao crime organizado, né? Mas também temos assalto a caixa eletrônico bastante. E o que mais incomoda o Estado do Pará é o tráfico de droga. Pô, nós temos uma abertura muito grande de rios, então o tráfico entra muito forte lá. E o tráfico, a gente sabe que é o carro-chefe para o roubo e furto, né? O senhor falou dessa CPI, o deputado Coronel Telhada também presidiu a CPI Etos Condep. Nós fizemos uma CPI que eu fui presidente, acabamos pouco tempo atrás, que falava justamente da infiltração do crime organizado no CONDEP, que é o Conselho de Defesa e Segurança dos Direitos Humanos, aqui em São Paulo. O vice-presidente do CONDEP, desse Conselho de Direitos Humanos, era do crime organizado. Foi constatado, preso. Além dele, foram presos mais 50 advogados, sendo que 37 foram condenados, advogados do crime organizado. Então, o crime organizado é uma realidade... Era o vice-presidente do Conselho de Segurança, de Defesa... da pessoa humana. Segurança Pública, lá de... não é? Direitos pessoa humana. Direitos humanos. Ele era o vice-presidente desse conselho. É um absurdo.
entendeu? Infiltrado, ganhava R$5.000 por mês para trazer problema para assistência penitenciária, passar informações de policiais. Quer dizer, o crime organizado está em todo lugar. Como diz um amigo meu aí, politicamente, que eles dormem à noite tomando o seu uísque, fumando o seu negócio, e acordam de manhã para ler o jornal para ver o que o policial, o que alguém fez de mal para bater e ganhar a notoriedade. E recebe salário, carro, DAS, tudo por nossas contas. É absurdo isso, é absurdo isso. Deputado Coronel Nil, sobre o grande tema deste ano, a seu ver, o senhor que está aí no 4º ano, né, do seu primeiro mandato, questão da segurança pública para o senhor. As saídas, já que é uma aflição do dia a dia, principalmente a gente vê aqui em São Paulo, nas grandes cidades, a insegurança. As pessoas não saem de casa, principalmente à noite, até evitam, tem medo. Como sair dessa situação, a seu ver? A gente já está praticamente ultimando aqui o nosso Em Discussão com Vida. O que eu vejo muito, eu vejo na minha pessoa, e quero parabenizar o Coronel Telhado pelo trabalho também. Não vou dizer que é igual, mas são parecidos, trabalhos parecidos, né? A gente fala igual porque imita, né? Mas parecidos. Não. Mas eu tenho um espelho, vou extrair daqui com certeza bastante projetos que eu quero levar para o Estado do Pará, porque vem na área de segurança fortalecendo a sociedade, mas acho que a segurança pública vem de muito tempo, mas de longos fatores negativos, mas o mais importante são políticas públicas sociais. Para ser um exemplo, eu faço o chamado Caravana do Bem, são políticas de cidadanias, eu levo para o interior, identidade, advogado, atendimento médico, eu faço uma caravana e atendo cerca de 2, 3 mil pessoas por final de semana no interior do estado. São políticas públicas. Então, aqui de 10 mil pessoas, mas eu já atendi hoje, em 3 anos, 30 mil pessoas com políticas públicas, uma identidade, um médico, uma certidão de nascimento e tal. Isso não é a função do deputado. O deputado é legislar. Exatamente. Porque o juiz, ele julga o quê? O futuro. O governador, ele julga o presente, ele executa o presente. O que o deputado faz? Ele legisla, ele faz leis para o futuro também. Então, nós estamos fazendo investido, nós estamos fazendo políticas sociais e deixando de legislar. Então, eu tenho feito essa legislação e eu acho que o Coronel já tem esse mesmo fato. Eu vi aqui um negócio da palestra gratuita, né? Nas escolas, né? Isso aí é importante. É isso que nós temos que fazer, a educação, saúde e segurança pública. Eu tenho um projeto de lei, só para ter rapidinho, que eu implantei a palestra de drogas nas escolas. É obrigatório uma vez por mês as escolas estaduais ter um palestra de droga. Mas o que diz na regulamentação? Que essa palestra de droga tem que ser dada por agentes de segurança gabaritados no droga. Você põe um cara lá, o cara vai falar que a droga é isso e tal. Fazer aquele beabá. Nós temos que dizer o lado bom, que eu digo, não é o lado bom da droga que dá certo, mas o lado bom que é aquele que quer vender a droga para ir para a festa, namoradinha boa, o carro novo, mas tem que ter o produto final, que é a prisão. Hoje, em Belém, comprou uma maconha de R$5, não pagou, ele morre. Ele paga com a vida. A vida ficou banalizada em Belém. R$5 se mata. Então tem que mostrar, a palestra de droga mostrar para essas pessoas de 14 a 17 anos a realidade da droga dentro das escolas. E graças a Deus foi aprovado e sancionado. A vida humana perdeu o valor. É muito louco isso, né? A vida humana perdeu o valor. O crime mata por causa de 5, 10 reais. Aqui em São Paulo não é diferente. Existe a pena de morte no Brasil, é o crime organizado. E interessante que quando a polícia mata um bandido numa ocorrência legítima, ela é criticada. É interessante, sabe? Porque essas pessoas que se dizem preocupadas com o cidadão, eles não se preocupam com o que os criminosos estão fazendo. Pais de família e mulheres inocentes têm sido mortos diariamente e não se combate isso. Então, além de tudo que ele falou desse investimento social, eu também vejo como uma valorização das forças de segurança primordial para se melhorar a segurança pública. Enquanto nós não mudarmos as leis, não tivermos leis mais severas, valorizar o policial, o guarda municipal, as forças armadas, é de suma importância. Porque você tendo esse homem e essa mulher valorizado, mesmo ganhando um mau salário, ele vai se sentir mais estimulado para trabalhar. Conclusão, ele acaba trabalhando melhor e a população ficando mais segura. Só para encerrar as considerações finais, deputado Coronel Telhado, e o agradecimento ao deputado Coronel Nil. O que faltou dizer? Não, só que eu concordo com o Telhado, é o fortalecimento das leis federais, parabenizar pelo trabalho. Eu vejo hoje você como, não sei se a palavra certa é um mito na segurança pública, que pensa não só na polícia, nas forças de segurança, como na sociedade. Então, isso é o caminho a ser seguido hoje. A educação e a segurança pública. Valorizar o policial. O policial é o mínimo da sociedade. O policial valorizado, mais segurança pública. O policial valorizado, mais educação. Mas para você chegar no hospital, você tem que ter segurança, senão você não chega. Para chegar na escola, tem que ter a segurança, senão você não chega. Então, parabéns pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo trabalho, pela dedicação. Eu estive andando aí. Está de parabéns, porque a população reconhece como um verdadeiro legislador. E eu só tenho orgulho de levar daqui palavras positivas. Vou fazer minha palestra, meu discurso na tribuna terça-feira em cima disso, da valorização também do parlamentar daqui do Estado de São Paulo, que é valorizado. E dizer que
que o caminho a ser seguido é esse, e eu vou me inspirar em nos seus projetos e levar para o Estado do Pará, e com certeza o seu nome vai ser levantado lá para o Estado do Pará como aquele que trabalha para a segurança pública do Estado de São Paulo. Agora sim a sua saudação, deputado. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez com vocês aqui, agradecer ao Coronel Nil, quando nós estivemos no plenário, também o apresentamos no plenário, tecemos elogio a não só ao momento que ele se encontra na política do Estado do Pará, mas a carreira policial que ele teve. Também estamos aqui estudando alguns projetos que ele tem feito lá, também vou trazer para o Estado, que são ótimos projetos. Agradeço o elogio que você faz à minha pessoa, mas eu me vejo, simplesmente, eu não me vejo como um bom deputado. Eu me vejo como um cara que gosta de ser policial militar, que foi obrigado a aposentar e agora está numa nova função. E eu procuro trabalhar como deputado da mesma maneira que eu trabalhava na PM. Pontualidade, honestidade, ajudando as pessoas. Isso tem trazido muitas críticas. Agora nós estamos chegando em época de campanha eleitoral. Então, muita gente que não tem proposta. Só aqui em São Paulo nós teremos mais de 40 policiais militares tentando vagas como deputado estadual. Isso é bom porque acordou o lado policial e o lado militar para entrar na política. Mas muita gente que não tem proposta, não fez nada na carreira, começa a criticar a gente, em vez de apresentar uma proposta. Infelizmente tem pessoas que acreditam nisso. Pessoas que não veem a nossa luta diária, que acham que o deputado pode dar um aumento para a PM, que nós não podemos. Não podemos. Se eu pudesse, um soldado nosso ganharia 20 mil reais, pode ter certeza. Mas nós não podemos, só o governo pode fazer. Nós temos limitações, mas dentro dessa limitação, nós temos trabalhado muito em prol da segurança, e não só em prol da segurança. Como o Coronel Nil também, a gente trabalha pela educação, pela saúde, em todas as áreas, das áreas sociais que nós podemos trabalhar, nós temos feito isso. Porque nós trabalhamos pro cidadão. Então, que fique bem claro aqui, transparente, que apesar de todas as críticas que nós sofremos, nós continuaremos trabalhando forte pela segurança no estado de São Paulo e pelo cidadão de São Paulo, e tenho certeza que o Nil fará a mesma coisa lá no Pará. Parabéns e sucesso no seu mandato, deputado Obrigado. Coronel Telhada. Coronel Nil, foi um prazer conversar com o senhor. Volte mais vezes à Assembleia Legislativa e à TV Alesp também. Obrigado. Está à disposição. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão com Vida. Eu espero você.